O medo de sofrer te impede de viver. Então só lembra, tu vai morrer. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire. Muitas pessoas, eu garanto que alguns de vocês que estão assistindo também, devem ter medo de várias coisas. E a maioria desses medos, muitas vezes, não são nem reais. É vocês mesmos que criam ele. Medo de... Ansiedade é como se fosse um medo, você ficar pensando no que vai acontecer, criando expectativa sobre determinado assunto. Por exemplo, vai acontecer uma situação lá, sei lá, vai ter um jogo de futebol. Tu tá com medo de dar errado mesmo antes de acontecer. E esse medo acaba te travando e te impossibilitando de evoluir nesses dias que vai até acontecer esse determinado evento. Porque tu vai ficar pensando só naquilo, gastando energia pensando naquilo. Sendo que pensamento é virtual, ele não existe. Então a gente tem que comparar, né, o medo de uma coisa que é real com uma coisa que é completamente virtual. Então, por exemplo, você está no safari lá na África e de repente aparece um leão do lado do carro onde vocês estão. E ele começa a avançar vocês. Isso é medo de uma coisa real, uma coisa que pode acontecer, que os seres humanos antigamente sentiam, porque é uma coisa real, é um ser físico, é um leão que pode matar vocês. Agora, no tempo moderno de hoje, as pessoas criam o medo virtual, que é o medo da mente. Tudo isso é ilusão. É um medo de uma coisa assim que a gente teve alguma experiência, a gente vê pelas experiências dos outros, que acaba gerando um medo que aquilo lá aconteça com nós. Mas, como os pensamentos são sempre virtuais, pode ser que isso nunca aconteça, ou se aconteça de uma forma completamente diferente do que você imaginou. Então, por isso que é importante você deixar de relevar pensamento, o medo que vem do pensamento, que é o pensamento virtual. Então, para a gente separar os medos dos reais e os não reais, a gente classifica com os medos reais. Por exemplo, é o que acontece, o que a gente sente por fora, o que realmente acontece. Nossos 5 sentidos, digamos, né? Exatamente. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Isso. Esse daí é o que acontece na realidade. Tudo isso você está sentindo, ele acontece. Você sente o cheiro, você degusta os sabores, você encosta. Através dos sensores que você percebe a realidade, você interpreta a realidade através do externo, que são os sensíveis, né, os sensores. Isso daí ele acontece realmente, essa é a realidade. E os medos não reais são os medos dos pensamentos, por exemplo, fobia, medo de aranhas. Não é um medo que a aranha ainda não está te atacando ali, você só tem medo de encontrar uma aranha em algum lugar e ela te atacar. Exatamente, um medo que atinge muitas pessoas, escolas e faculdades, o medo de falar em público, de apresentar um trabalho. Porra, são seres humanos que estão ali na tua frente ouvindo o que você tem para falar. Eles não vão te matar, eles não vão te assassinar mordendo vocês igual um leão faria. Eles simplesmente estão ali para te ouvir. Você tem esse medo provavelmente porque seus pais disseram na infância que você não deveria falar com estranhos, aí você sempre foi muito retraído, algum exemplo tosco como esse, mas isso. É um medo que é completamente ilusório. Isso é através de experiências, geralmente de primeiras experiências, às vezes tem uma experiência ruim com uma aranha, então isso te causou um medo, uma fobia. Ou só uma história que alguém contou muitas vezes você já considera como um medo. Então isso daí são uns poucos dos medos que existem, mas isso tudo é normal, isso vem dos nossos antepassados que a gente já vem para focar em coisas ruins que atacam a gente, porque todos os seres humanos que existem hoje vieram de uma linhagem de seres humanos que tiveram que focar nas coisas ruins, em animais que atacavam eles, em qualquer coisa podia matar o ser humano. E todo mundo descenderam desses seres humanos, então por isso que a gente foca no negativo e no que é perigoso, nos medos. Mas a sociedade moderna criou realmente esses medos, que são medos virtuais, eles não existem, é tudo imaginário. Tem várias pessoas que têm medo da pobreza, por exemplo. Por que as pessoas têm medo da pobreza? Isso impede elas de viver. Elas têm medo de sofrer, de ser pobre, de não ter dinheiro para comer, talvez, de fazer as coisas. Só que isso é tudo imaginário, elas não tiveram, às vezes, ainda nem na situação de pobre lá, de passando fome. Às vezes tu nem ia passar fome, tu ia dar um jeito e conseguir se alimentar e às vezes até melhorar de situação do que você está hoje. Mas as pessoas, por medos, elas impedem de fazer as coisas que elas gostariam de fazer e de se arriscar, de realmente viver. Isso, outro que impede muito é o medo da crítica, né? Você quer iniciar um projeto novo, você quer, sei lá, fazer uma viagem, fazer uma coisa diferente, uma coisa que você sente vontade, mas vem o medo da crítica, que é o medo que os outros vão pensar de você, o medo de ser criticado, e aquilo muitas vezes te impede de realizar o que você quer. Exatamente. Como a gente já falou sobre a zona de conforto, ela é um círculo que quando você está dentro,
dessa zona, você se sente confortável. Você apenas sobrevive, você faz o que você já faz, não faz nada de diferente. Quando você sai dela, você está vivendo, você está expandindo ela, você está ficando mais consciente com as coisas que acontecem. E os medos, eles são tudo criados, os medos imaginários são criados para que a gente continue vivendo nessa zona, para a gente não sair dessa zona. Ou seja, os medos são criados para a gente continuar sobrevivendo, mas não vivendo. Exatamente. E viver é você sair dessa zona de conforto, você enfrentar seus medos. Porque a única diferença das pessoas que fazem as coisas, apesar dos medos, é essa, elas também têm medo. As pessoas têm medo de pular de paraquedas, elas têm vários medos. A diferença é que elas fazem, das que fazem, das pessoas que não fazem, é que elas enfrentam o medo delas. Mas elas nunca vão perder o medo, elas só vão enfrentar eles. Elas aumentam a potência, o sonho delas para ser maior que o medo. E isso faz elas enfrentarem o medo delas. E a maioria das pessoas diminuem os sonhos delas para caber dentro do medo. Elas olham para as pessoas que alcançaram o sucesso na vida e pensam, porra, para ele foi muito fácil, para ele não teve dificuldade, ele conseguiu tudo tipo de mão beijada. Mas se for comparar, todos os seres humanos têm os mesmos medos. Então, como o Felipe disse, a diferença é que os fazem mesmo com o medo. E eles veem que isso, no final, era só ilusão da mente deles. Exatamente. E quem quer, faz, vai atrás, faz acontecer. Quem não quer, inventa desculpas. Fica colocando desculpas onde não é necessário ter desculpa, você poderia fazer. Essa é a diferença. Exatamente. De quem faz e quem não faz. E aí, você vai viver, vai realmente curtir tua vida, enfrentar seus medos, ver que eles não são reais, ou vai ficar aí, ficando atrás dos teus medos, impossibilitando de fazer várias coisas extraordinárias? Isso aí, meu bruxo, vamos lá. Valeu!